NVIDIA começou em 93 como uma empresa que desenvolve processadores gráficos, tá? Processadores gráficos que hoje são usados em notebooks, desktops, tá? E agora está entrando também em tablets, tá? Que vai o que a gente chama do computador do futuro, né? O tablet vai se tornar o nosso computador daqui a muito pouco tempo. Nos Estados Unidos, as vendas de iPads já estão começando a canibalizar as vendas de notebooks. Quer dizer, hoje o tablet está se tornando rapidamente, né, o nosso novo computador. Em casa, por exemplo, eu já uso um tablet, né, e praticamente não uso mais o computador de casa, né? Então a NVIDIA, ela desde 93, ela desenvolve processadores gráficos. Processadores gráficos, né, que tem como principal função processar vetores, né? Vetores são os componentes básicos da computação gráfica, tá? E quando a gente fala em computação gráfica, todo o conteúdo que é produzido em computação gráfica, seja ele para filmes, para animação ou para jogos, ele é sempre desenvolvido dentro de um espaço 3D. Tá? A gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá? Então esses processadores gráficos, eles sempre processaram essa informação nesse eixo Z, que é o eixo de profundidade. Só que até recentemente essa informação era perdida, porque em um jogo você tinha o processador calculando todas essas informações em terceira dimensão, só que apresentando no monitor em duas dimensões. E agora a gente vive essa era onde a gente tem estereoscopia, né, que é a capacidade de você ver a informação de profundidade e as coisas para dentro da tela e as coisas para fora da tela, né, coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Massificação depende fundamentalmente de um fator que é custo. Então, quando a gente vai no cinema, né, a gente primeiro vê que os ingressos de cinema em 3D são muito mais caros. Então, isso tem um elemento de excluir uma parcela da população, né? E o que a gente acredita é que com a popularização, né, dos cinemas 3D, com a popularização das TVs 3D, com a popularização dos computadores 3D, uma categoria que a gente chama de PC 3D, né, isso vai alimentar todo um ecossistema de produção de conteúdo, vai alimentar todo um ecossistema de produção de telas mais baratas, de óculos mais baratos. Quer dizer, todo o ecossistema, ele fundamentalmente, ele depende de que hajam muitos players, muitos jogadores, muitas empresas investindo nessa tecnologia para baixar o custo, né, de todos os componentes que são necessários para trazer 3D para as pessoas. A gente acredita que em alguns anos, né, você não vai ter salas 3D e salas normal, todas as salas vão ser 3D de cinema, né? Em alguns anos a gente acredita que quase todos os computadores vendidos para consumidores serão computadores 3D. 3D, né, estereoscopia no cinema, vai se tornar o padrão de todas as salas. Ainda vai se produzir, obviamente, muito filme em duas dimensões, né? Mas assim, a tecnologia vai estar disponível porque o sistema de projeção vai se tornar o padrão, né, para todas as salas de cinema. A gente já tem placas de vídeo, a gente já tem processadores gráficos disponíveis já desde o final de 2008, que já possibilitam um 3D para o consumidor em casa, no seu computador, tá? Utilizando basicamente três componentes. Um é uma placa de vídeo com processador gráfico GeForce, outro é um óculos 3D que a gente lançou no começo de 2009, tá? Que a gente chama de 3D Vision, tá? Que é um óculos com lentes obturadoras, né, de estéreo ativo, depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, e um monitor de computador que tem uma taxa de atualização de 120 Hz. E eu posso explicar um pouco mais, né, por que 120 Hz. Então, tendo esses três componentes, você já consegue levar 3D para dentro de casa, né, com uma variedade imensa de conteúdo que já está disponível hoje para o consumidor. A GT430 é a mais recente placa de vídeo, né, baseada no processador GeForce 430, que possibilita levar 3D para o consumidor a um preço muito baixo, né, um custo muito baixo. Tá? Então hoje essas placas estão disponíveis no Brasil, então o custo da solução completa caiu bastante com o lançamento da GT430. Quando a gente fala de TVs 3D, a gente vê que não tem canais, né? Hoje no Brasil existe um canal de televisão que transmite em 3D.
Quando a gente fala de filmes em Blu-ray 3D, também quase não existe. Eu outro dia estava procurando na internet e não encontrei nenhum lugar que vendesse Blu-ray 3D aqui no Brasil ainda. Tá? Mas quando a gente fala do computador, hoje já existem mais de 450 jogos que hoje já estão disponíveis, que não precisam ser reprogramados, ou não são jogos novos, são jogos de 3, 4 anos atrás, que já estão prontos para 3D, que você consegue jogar no computador. Além disso, o computador, ele serve também, né, um computador como esse notebook aqui da Positivo, que tem um leitor de Blu-ray, ele serve também para você assistir esses filmes Blu-ray 3D quando eles saírem. Tá? Outra coisa também que está acontecendo é que os vídeos online eles já estão se adaptando para o novo padrão 3D. Então a Microsoft tem o Silverlight, que concorre com o Flash, tá? Que permite com que você assista vídeos na internet. E o Silverlight da Microsoft já permite com que você assista vídeos em 3D, né, através da internet. E logo, logo, a gente vai ver inclusive o YouTube saindo com vídeos 3D. Quer dizer, você vê que o computador não é só uma plataforma rica, mas ele é a porta de entrada, né, para uma infinidade de conteúdos que está sendo produzido e gerado em 3D e disponibilizado na internet. Então não é só jogos, a gente está falando de jogos, filmes na internet, e a outra coisa que eu esqueci de falar é de câmeras 3D. Hoje a gente vê já uma câmera que existe já no mercado há algum tempo, que é a câmera da Fuji. A gente viu recentemente uma câmera da Sony sendo lançada, né, que ela faz imagens 3D a partir de uma panorâmica, tá? E a gente vê a popularização das câmeras 3D. Tá? A minha próxima câmera digital vai ser com certeza uma câmera 3D. E o computador é o concentrador, é a porta de entrada e o mecanismo e o meio para você visualizar e interagir e usar todo esse conteúdo rico em 3D. O computador, ele é, como eu falei, o concentrador disso tudo, né? Ele é a plataforma mais flexível. Um leitor de Blu-ray 3D, ele tem um único propósito, que é ler Blu-rays 3D. Uma TV 3D, ela tem um único propósito, sintonizar canais 3D, né? O computador, ele é flexível. Ele permite não somente assistir Blu-ray 3D no computador, mas ele permite jogar jogos, visualizar suas fotos. E uma outra coisa também que a gente vai anunciar em breve é um sintonizador de TV 3D para o computador. Então, se você tem um notebook desse, que vem com um óculos desse, você vai comprar um sintonizador e você vai poder também assistir TV 3D no seu computador. É a convergência de mídias. E o computador, ele é o ponto, né, central disso tudo. Tá? Uma outra coisa interessante que a gente está lançando agora é um software que permite com que você instale em um notebook ou um computador com uma placa de vídeo GeForce, que permite com que você ligue esse computador através de um cabo, né, uma conexão HDMI 1.4, você ligue esse computador em uma TV 3D de 40, 50 polegadas e você aproveite todo o conteúdo que o computador permite, que o computador possibilita, numa tela grande. Tá? Quer dizer, a tela ela é só um meio, o computador é o que viabiliza tudo isso. A qualidade do 3D, ele depende de algumas coisas. A primeira coisa é a qualidade da geração do conteúdo. Então a gente viu alguns filmes sendo produzidos em 3D, mas aquele filme que realmente pensou em toda a sua história, em todo o seu roteiro, em toda a sua produção, em toda a sua pós-produção, em toda a experiência do começo ao fim, foi o Avatar em 3D. Tá? Ele foi um filme realmente pensado. Ele teve o nível de detalhamento para pensar em posicionamento no eixo Z das legendas quando o filme fosse legendado. Olha só o nível de detalhe que se chegou, né, com esse filme. Então ele é o primeiro exemplo de algo que foi realmente pensado em 3D para ter uma excelente experiência em 3D. E sem dúvida, na minha percepção, o melhor filme já feito. Os outros, né, alguns desses outros filmes, eles foram gravados em 2D, depois convertidos para 3D, tá? Já não dão uma experiência tão real. Então assim, a primeira coisa é geração de conteúdo. Então o filme ele tem que ser pensado em 3D para justamente ter uma boa qualidade.
O jogo, ele já sempre foi pensado em 3D, tá? Alguns jogos, eles têm alguns artefatos, né, para não chamar de defeito, mas alguns artefatos, né, que o jogo, alguns não ficam muito bons. Desses 450 que eu falei, são jogos que a gente testou e a gente garante que tem uma qualidade de experiência excelente, tá? Que eles realmente foram muito bem desenvolvidos, né, para 3D. Tá? A outra questão que está relacionada à qualidade de experiência é o que? É justamente a qualidade de tela, né, a qualidade do óculos, né, e o processador também. Quer dizer, tudo isso, de novo, precisa estar em harmonia. Qualidade de conteúdo, qualidade de projeção ou qualidade de tela, qualidade de óculos e qualidade do processador, né? Tudo precisa estar em perfeito equilíbrio.